Muito boa noite. Final de semana de grandes emoções no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras mais líder do que nunca. A vantagem do Verdão no topo da tabela aumentou graças a um rival. Jogando no Morumbi, São Paulo e Flamengo ficaram no empate e se distanciaram da luta pelo título. Vamos ver como foi esse confronto. Dorival Júnior trabalhou apenas 8 meses no comando tricolor, mas no reencontro com seu ex-clube, fica claro que por aqui ele fez e deixou muitos amigos. Em termos de amizade e trabalho, pode ter certeza que isso daí nunca vai faltar. E também não vou me furtar de tomar decisões, quer elas sejam favoráveis ou não, a um ou outro atleta. Nem sempre você vai satisfazer a todos. Amigos, negócios à parte. Agora, Dorival está do outro lado. Com bola rolando, ele fica agitado e tem quase que um ritual para comandar a equipe. Mão no bolso, para trás e para cima. Ele está inquieto. Estaria pressentindo o gol do São Paulo logo no início da partida? Não sabemos. Mas sua reação com o gol adversário, digamos, foi tranquila. Tá valendo, Diego! A calma do técnico do Flamengo não dura muito e ela se transforma em alegria. É que não demora quase nada para o Mengão empatar. O placar é igual, mas o time de Dorival está melhor. E o que mais incomoda o técnico rubro-negro no primeiro tempo é uma forte Garoa, e não o time do São Paulo. Garoa que insiste em molhar os óculos do treinador. Dorival improvisa e usa a camisa como lenço. Afinal, ele quer ver seu time para cima do tricolor. Para o segundo tempo, Dorival Júnior volta de agasalho para se proteger da Garoa. Mas o que recebe logo de início é um banho de água fria. O motivo? Esse golaço do garoto Elinho, que entrou na segunda etapa e brilhou. De passivo no gol tricolor, ativo para mexer no time. Com o Flamengo em desvantagem no placar, ele chama Diego e Giovânio e promove alteração dupla na equipe. Com o time modificado, o Mengão vai ao ataque. E o comportamento de Dorival demonstra que o rubro-negro está perto do gol de empate. E ele vem no finalzinho da partida. Passou como quis pelo Bruno Pérez, Vitinho, que jogada, o cruzamento, se não tirou a sobra do Rodinei, tá lá! No reencontro com o seu ex-clube, Dorival Júnior não conseguiu vencer o São Paulo. E com esse resultado, o sonho do título para o Flamengo ficou mais distante. A diferença para o Palmeiras, que estava na casa dos 4 pontos, agora já soma 6. É natural que a vantagem tenha aumentado, mas nós temos que ter a consciência que estamos fazendo e precisamos de um algo mais para que mereçamos, talvez, uma sorte maior. Pois é, e depois do jogo no Morumbi, a polêmica ficou em torno do meia Nenê. O jogador não tem sido utilizado pelo treinador Diego Aguirre e saiu do estádio visivelmente chateado. Cada um, na sua folga, tem livre-arbítrio para fazer o que quiser. E hoje, faltando a substituição, o Luan saiu machucado, e não sei se era a intenção do Aguirre, mas claro que a gente quer ver o Nenê bem, quer ver o Nenê dentro de campo, um cara de grupo, um cara que tem muita qualidade, que pode nos ajudar bastante. Então, a gente quer ele feliz, porque ele feliz ele consegue ajudar a gente. E o Nenê está no direito dele. Chegou no vestiário, tomou banho e foi para casa, porque está de folga. Então, é normal, tudo normal. O Nenê está com a cabeça boa, tenho certeza, porque no dia a dia ele demonstra isso para a gente. Está sempre sendo aquele cara que foi desde o começo da temporada. Então, ninguém gosta de estar no banco. Ninguém gosta de não entrar nos jogos. Isso é normal de jogador. Quando o jogador aceitar isso aí é porque está tudo errado. O jogador tem que parar de jogar. De Nenê não aconteceu nada. Não, acho que ele saiu rápido, mas não, é normal. Todos os jogadores querem jogar, ele também. E os jogadores que são muito competitivos, é normal que querem estar dentro do campo, mas não... nada para falar disso. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O São Paulo empatou com o Flamengo, mas pelas circunstâncias do jogo
tem que dar graças a Deus pelo empate que o Flamengo teve chance de virar. Se tivesse feito 3-2, 4-2, não seria nenhum absurdo. O próprio Vitinho, né, perdeu um gol feito no finalzinho do jogo, um gol que, parafraseando o querido amigo Fernando Vanucci, até eu faria. E olha que eu nunca fui um craque, né? Para o Flamengo foi péssimo o resultado. Fica agora distante 6 pontos do Palmeiras, que é o atual líder. Faltando 6 rodadas para terminar o campeonato, uma distância muito grande que o Palmeiras abre, mas sobre o Palmeiras a gente vai falar daqui a pouquinho. Dá uma desanimada no Flamengo, uma desanimada ainda maior no São Paulo, que briga por Libertadores apenas, isso claramente. E sobre o episódio do Nenê, não vejo razões para problematizar tanto essa saída dele. Resolveu ir embora mais cedo, antes de falar qualquer bobagem. Acho que faz parte do processo, é compreensível e não vejo como um ato de indisciplina, rebeldia, tampouco como desrespeito aos colegas, Flávio. Apenas respeitou um estado de espírito que não era muito favorável para aquele momento. Concorda comigo? Concordo. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigo do Gazeta Esportiva. Às vezes não falar é melhor do que qualquer coisa. Você não pode considerar não falar um ato de rebeldia. Ele foi embora, ele esperou acabar o jogo, não saiu do banco de reservas. Quando acabou o jogo, ele desceu, pelo que a gente sabe, pegou as coisas e foi embora. Não ficou esperando, não tomou banho lá no clube, também não tinha sido chamado para atuar. Isso não chega a ser uma coisa negativa. Você quer ter ação, você quer trabalhar, desde que você não maltrate ninguém, desde que você não desrespeite nada da hierarquia, está tudo certo, está tudo dentro. O resultado foi ruim para os dois, foi ótimo para o Palmeiras. O Flamengo foi melhor realmente no jogo, mas o Flamengo teve 2 chances de se aproximar do Palmeiras. No jogo contra o próprio Palmeiras, no Rio, quando perdeu um gol em cima da hora do Lucas Paquetá, e esse jogo do São Paulo, quando o Vitinho perdeu um gol em cima. Poderia estar a 2 pontos do Palmeiras, está a 6. Portanto, le danser, como diriam os franceses. Não vai mais, não tem nenhuma chance de buscar o campeonato esse ano. Para mim, o Palmeiras praticamente ganhou o título nesse final de semana. E a briga do São Paulo é com o Grêmio, né? Pela fase de grupos, porque realmente é muito importante estar entre os 4 da fase de grupos da Libertadores, senão você tem que começar a sua temporada muito antes. Isso realmente é problemático. Bom, e com esse empate do Flamengo diante do São Paulo, nós queremos saber de você que está nos acompanhando aí em casa. O Palmeiras já pode ser considerado campeão brasileiro? Sim ou não? Já dá para cantar vitória? Para participar da nossa enquete é só entrar no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto lá e você também pode enriquecer o programa fazendo seus comentários, volta para mim, nas redes sociais, usando a hashtag Gazeta Esportiva. Coloca a hashtag Gazeta Esportiva e faz a sua opinião aí, coloca a sua opinião sobre esse tema e outros, tá bom? Palmeiras já é campeão, Celso? Eu não tenho a menor dúvida, Palmeiras campeão. Primeiro porque a distância para o segundo colocado, 5 pontos, é grande. Segundo, que é o time que está apresentando a maior regularidade. Terceiro, o melhor elenco do país. Então, só depende dele. Vai ser campeão. Você acha, Flávio? Sim, com muita tranquilidade. Acho que não chega na última rodada, não. 2, 3 rodadas antes deve fechar. Acho que ele até amplia essa vantagem. Faltam 6. 6 rodadas. Vamos imaginar que todos os concorrentes vençam seus jogos. O Palmeiras precisa de 4 vitórias. Mas eu não acho que não vai precisar disso tudo, não. Não, também acho que não. Disso tudo, não. Ele deve ganhar com umas 2, 3 rodadas de vantagem, ele já deve levar e merecidamente programou para isso. O torneio de turno e retorno você pode te programar. No mata-mata aparece um Benedetto da vida e te arrebenta, né? Ou um erro de arbitragem como aconteceu na Copa do Brasil. Mas no caso do turno e retorno, o Palmeiras se programou bem e merecidamente vai levar o título. O clássico entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque colocou à prova o poder de superação alviverde. Numa partida que teve 2 tempos bem diferentes, os comandados de Felipão conseguiram uma boa vitória e a lembrança da eliminação recente lá na final da Libertadores se transformou em euforia pela proximidade do possível 10º título brasileiro do clube. Duelo de reencontros. De Lucas Lima com os ex-companheiros de clube. De Cuca com a torcida do Palmeiras e os antigos comandados como Dudu, que recebeu um abraço caloroso, assim como o técnico Luiz Felipe Scolari. Logo com 3 minutos de jogo, Edu Dracena deixou o cartão de visitas, mas cabeceou por cima. Lucas Lima recebeu livre e Vanderlei salvou o Santos. O gol do Verdão não demorou. Dudu aproveitou o rebote
e abriu o placar. No fim da primeira etapa, Dracena ampliou de cabeça no primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Estava buscando realmente esse gol. O pessoal até brincou ali, pô, quase 2 anos sem fazer gol. Cara, então eu falei assim, não, tudo tem sua hora, Deus sabe o que faz. É trabalhar sério, como eu sempre faço no dia a dia, respeitando todo mundo, né? Que o homem lá de cima sempre vai presentear quem trabalha e quem respeita todos. Cuca apostou em Brian Ruiz e Copete para o segundo tempo. O colombiano aproveitou para descontar. O empate aconteceu depois do bate-rebate na área. Dodô pegou o rebote e tocou com categoria. O jogo foi decidido numa falta no meio da rua. Falha do goleiro Vanderlei e gol de Vitor Luiz. Mesmo com 2-2, a gente sentiu o Palmeiras fechar o time, né? Por mais um marcador, tirando meia, porque o jogo estava para nós ganhar. E ia abrir o contra-ataque, ia ter o Bruno para entrar, sangue renovado para ganhar o jogo. E, infelizmente, a fatalidade fez com que a gente perdesse. Mas nós continuamos com os mesmos 46 que o Atlético tem, por exemplo, e lamentamos a derrota, mas jogamos para ganhar. A expulsão de Diego Pituca deixou o Santos com 1 a menos. Teve ainda confusão entre Daverson e Gustavo Henrique no final da partida. Eu acho que tem que haver respeito. Ele está sempre metido em polêmicas assim depois do jogo. O cara já está com a cabeça quente, quer ficar zoando depois do jogo. Ali são todos profissionais, eu acho que tem que respeitar. Pela grandeza do Palmeiras, o jogador não pode ficar tirando onda depois do jogo de um outro profissional, com um time grande também. O Davidson, como ele já disse, ele tem alguma coisa ali, uma chavezinha que não funciona. Então, se ele já disse isso para vocês, aí quando termina o jogo, tem aquela confusão, quem é que vocês vão pegar com o primeiro? Para vocês é ótimo, para mim é um inferno, porque depois eu tenho que ir lá na CBF, tem que ir lá no STJD, Davidson falou isso, eles pegam a fita da rádio. Então, ou eu vou passar agora a cobrar uma multa de todo mundo, ou eu vou proibir eles de falarem, por causa de um. Daverson, o indomável? Ele já era assim na Espanha, viu? Pois é. Eu imagino que o Palmeiras comprou o pacote todo. Como o Felipe Melo, jogava pra caramba, mas tinha problema de expulsões. Então, normal. O Daverson, ele era um jogador que fazia gols, jogador que não tem medo de jogo grande, ele não tá nem aí. Mas maluquinho ele sempre foi. Ele era expulso lá também, então era assim mesmo. Ninguém muda, né? Pois é. E é curioso, porque o Palmeiras faz uma bela campanha. O Palmeiras pode até superar a campanha incrível, fora da curva, que o Corinthians fez no primeiro turno do ano passado. Mas a gente acaba assim falando do Felipe Melo, do Daverson, e não precisava. Podia falar do bom futebol apresentado pelo Palmeiras, que, aliás, contra o Santos, foi um time mais solto, Flávio. Né? Abriu 2-0, depois fechou lá atrás, tomou um empate, Cuca foi achou bem um gol. Achei o Cuca foi muito legal, foi muito corajoso. Falando tanto, né, do futebol brasileiro, que os técnicos estão cada vez mais retrancados, medrosos. Ele fez 2-2, falou, eu fui para ganhar o jogo. Perdeu, faz parte, acontece. E perdeu num detalhe bobo. Sim. Poderia ter vencido o jogo. E falha do Vanderlei, que é um negócio absolutamente fora do padrão, né? Isso aí. O Vanderlei não erra. E errou, faz parte do jogo. Mas 3-2, para mim, foi surpreendente. Eu achava que ia ser um jogo amarrado, o Palmeiras não podendo nem pensar em perder, o empate não era ruim, vinha de um jogo tenso, o Santos crescendo, eu achei que sabia ficar aquele jogo amarradão, e não foi. Foi muito legal, foi um jogo... não foi um jogo espetacular tecnicamente, mas foi bem jogado, com essas alternâncias de placar. Foi legal. Olha, vê se é normal isso pro Vanderlei. E tem muita gente, Flávio, que acha que isso é bobagem, que é coisa de místico, é superstição. Mas a gente já ouviu muito isso no futebol. O Palmeiras está com sorte de campeão. Acha um gol desse, não estou dizendo, ele tem competência, mas está com sorte de campeão. Acha um gol desse, aí o Vitinho perde o gol que perdeu contra o São Paulo. Quer dizer, sabe, é toda uma
uma conspiração sim, divina. E que, curiosamente, sempre acontece com quem é competente. Não é? Não é? A sorte ajuda muito os competentes, né? Faz parte, quem trabalha muito. É isso aí. A disputa e a rivalidade entre o Palmeiras e o Santos ficou mesmo dentro de campo e só para os mais velhos. Um grupo de crianças palmeirenses recebeu o craque santista Gabigol com muito carinho antes do aquecimento da equipe praiana no Allianz Parque. A imagem foi captada pelas redes sociais do Clube Santista e viralizou. O artilheiro do Brasileirão revelou que ficou muito feliz com a homenagem da criançada, afinal foi pura, foi sem maldade. E ele disse assim, o Gabigol, não é só um jogo, somente futebol, tem muita coisa envolvida, né, ele disse. Ele ficou realmente bastante emocionado, que atitude bacana, né? E o Corinthians não conseguiu embalar a segunda vitória seguida no Brasileiro, perdeu para o Botafogo no Engenhão. A zona da degola ainda está distante, mas o fantasma do rebaixamento não quer ir embora de vez, não. A estratégia da diretoria do Botafogo de diminuir o preço dos ingressos para atrair torcedores não deu muito certo. Pouco mais de 19 mil pessoas compareceram ao Engenhão e quase comemoraram o primeiro gol do Bota. Cássio salvou a finalização de Eric e depois o chute de Rodrigo Lindoso. Aos 27 minutos, o próprio Rodrigo Lindoso abriu o placar. A cabeçada desviou em Ralf no meio do caminho e não deu chance para o goleiro Cássio. 1-0 Botafogo. No segundo tempo, o Timão teve que partir para cima. Pedrinho tentou o chute de longe. Nesse lance, os jogadores do Corinthians se revoltaram com um pênalti não marcado em cima de Roger. A resposta do time carioca veio de novo com Lindoso. Dessa vez, a cabeçada explodiu na trave direita de Cássio. No final do jogo, foi um toma lá da cá. Gatito Fernandes de um lado e Cássio do outro. Praticamente no último lance, o goleiro do Bota fez um milagre na finalização de Léo Santos. E ficou nisso no Engenhão. Botafogo 1, Corinthians 0. Um jogo equilibrado, né? Truncado, muita primeira, segunda bola parada. E dentro desse jogo de algumas oportunidades para as duas equipes, a equipe do Botafogo conseguiu sair com a vitória. Então agora não adianta a gente ficar lamentando muito, a gente já tem um clássico aqui já pertinho. Vamos jogo a jogo, fazer o nosso melhor e chegar dia 2 de dezembro contra o Grêmio, quando terminar a partida, ver onde nós fomos capazes de chegar, mas sempre olhando para cima. O Corinthians não pode nunca olhar para baixo, sigo repetindo, não vai ser uma derrota ou uma vitória que a gente vai olhar lá para cima, uma derrota que a gente vai olhar lá para baixo. A gente vai fazer o nosso melhor jogo a jogo para ver dia 2 de dezembro onde nós chegamos. Os corintianos reclamaram bastante de um possível pênalti de Marcinho em Roger, não assinalado pelo juiz Leandro Pedro Voaden. O diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, soltou o verbo depois da partida. A gente sabe da limitação do nosso time, da forma que vem jogando, que não vem fazendo um grande campeonato brasileiro. Mas acho que já passou dos limites, né? Foram 5, 6 jogos, até um levantamento da própria CBF, o Corinthians é o mais prejudicado. Hoje acho que um pênalti claríssimo, absurdo não ser marcado. Então acho que é preocupante, o Coronel Marinho e a CBF, a gente não vê uma declaração, um posicionamento. Não sei se porque o Corinthians foi contra a nova presidência da CBF, eu não sei o motivo exato, mas já está um absurdo, né? Eu acho que a arbitragem está deixando muito a desejar, não no jogo do Corinthians, mas em todos os jogos, muitos jogos. E isso nos preocupa. A gente não reclama, tem a cobrança também do lado da nossa torcida, de que o Corinthians está quieto. A gente não quer arrumar aqui uma desculpa, o Corinthians não vem fazendo um bom campeonato, é bom que isso fique claro. Mas a gente está sendo muito prejudicado e hoje, mais uma vez, acho que um erro absurdo, muito claro, um pênalti claríssimo. Então a gente só tem a lamentar e esperar que alguma providência seja tomada e que isso melhore, né? Isso está atrapalhando o campeonato e não só o Corinthians, vários outros clubes. Flávio, eu acho isso tão mais do mesmo. Para mim também foi pênalti, o Corinthians foi prejudicado. Mas essa reclamação, a gente sabe que não foi leva feliz quando nada. ele disse que o Corinthians não está bem. Não está bem mesmo. Ele não jogou toda a culpa na arbitragem. Isso já é legal. Isso já é uma coisa, não é verdade? Concordo. Agora que você falou, isso aí dá satisfação para a torcida, aquela coisa de tentar ter alguma vantagem lá na frente. Mas o fato dele ter se frisado, o Corinthians não está bem, ele falou mais de uma vez, eu acho que merece ser ressaltado. Também acho. Não é? Porque realmente o futebol que o Corinthians está apresentando é um negócio pífio. Absurdo. O time não cria chance de gol, não faz. E aí, de repente, você vê eu não acho que o Corinthians vai cair também, não. Acho que a posição na tabela é boa, apesar do número de pontos muito perto da zona do rebaixamento. Mas não creio nisso. Agora, também, apesar de ser uma situação, digamos,
ela não é um risco tão grande, mas também não é tão confortável, mas a postura do Jair também me parece muito blasé em relação à situação, sabe? Vamos ver dia 2 como é que fica. Não tem isso, ver dia 2 como é que fica. Corinthians não é um time que pode pensar em dia 2 como é que fica. Tem que dar de tudo e mais um pouco para brigar por título, inclusive. Acho muito pouco você se conformar com a possibilidade de, olha, vamos escapar da segunda divisão e está tudo certo. Não é para isso, mesmo o atual campeão brasileiro, Flávio. O Corinthians, o Jair, desde que chegou, em nenhum momento ele não evoluiu, né? Parece até que apequenou o Corinthians. Ele não evoluiu, ele fica naqueles 30% de aproveitamento, 35%, 34%, que era o que ele tinha no Santos, é muito pouco, né? É pouco demais. Mas tudo bem, claro que não pode colocar a culpa da fase ruim do Corinthians só no técnico Jair Ventura, né? Mas a verdade é que os números, como os meninos disseram, estão bem abaixo do que a fiel torcida espera. Num comparativo com a época que treinou o Santos, onde ele foi demitido em julho, olha só, a performance atual do treinador é bem pior agora. A gente mostrou ontem no Mesa Redonda. O Jair Ventura comandou o Peixe por 39 jogos, conseguiu 14 vitórias, aproveitamento de 44%. No Corinthians, o treinador teve à frente por 13 jogos, venceu apenas 3, aproveitamento de 33%. E aí, qual Jair é melhor, o do Corinthians ou do Santos? Botafogo. Porque no Santos e do Corinthians, Deus me livre. E até porque o Santos foi vítima de uma violência que começou com o Elano. Sim. E depois o Levir, para minha surpresa, manteve e o Jair aperfeiçoou, que foi o Santos retranqueiro. Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com o Santos, né? O Santos, a semana passada, completou 12.500 gols, é o time no mundo que mais fez gols. Aquela história de DNA ofensivo. Então, realmente, e agora no Corinthians é pior, muito pior do que do Osmar Loss. Quer dizer, não dá, né? Isso aí é o que eu tenho falado. O Corinthians, ele tem um ótimo projeto para ser rebaixado. Mas já não era hora desse time do Corinthians, com esse tempo de trabalho que o Jair tem, de ter um padrão tático de jogo? E tem, né? Fechado, não consegue atacar. Mas é chutão, eles não tocam uma bola, não faz uma jogada ensaiada. É muito ruim. Imagina, 13 jogos, ele tem... em 13 jogos ele ganhou 3. 3 jogos? Isso é campanha do Paraná, pô. Não dá, né? E assim, por mais que você questione, e questione com argumentos, como perdeu o Rodriguinho, perdeu um monte de gente, tudo isso não se discute. Mas o esquema dele, né? Mas, por exemplo, quando ele vai a campo com Gabriel e Ralf, por exemplo, né? Não foi o caso ontem, mas, sabe, o Corinthians tem jogadores lá que podem trabalhar na criação. Tu botou o Arauz ontem, tudo bem. Tem o Matheus Vital. Acho que a ideia de jogo dele é uma ideia de jogar fechado. Exatamente. Ele trabalha desse jeito, né? E aí fica complicado, não está funcionando. O Jair não será um bom treinador? Talvez. Eu não estou dizendo que não. Ele é jovem, né? Mas não está virando no Corinthians e não está evoluindo. Esse é o ponto. Você não vê evolução no time do Corinthians. Ele está marcando passo, está do mesmo jeitinho. Então, acho que é uma coisa para ser repensada realmente. Se é o caso de ter um treinador que não está evoluindo, né, no time do Corinthians. Você mandaria ele embora agora? Não. Você mandaria ele embora agora? Não, claro que não. Tem que assumir o que fez. Tem que assumir o que fez. E ele já trabalhava assim do Santos. Isso aí. Não deu certo no final do ano. Ok, de repente pensa em trocar para uma outra filosofia. No final do ano, se continuar perdendo do jeito que está, já não vai ser rebaixado? Mas não existe nenhuma garantia que você vai mudar. Os outros são muito ruins. Por mais que tente, ele não vai conseguir. E essa história de que mudar técnico melhora, isso já vi. Os times rebaixados trocaram de técnico 4 ou 5 vezes no ano. Pode ter certeza. A gente pode fazer aí um levantamento. Mas o Felipão eu já tenho um nome que seria o meu técnico do Corinthians se o Jair saísse. Essa é a pergunta. Quem seria o técnico do Corinthians? Rogério Ceni. Rogério Ceni? Sim. Senhor amado. Você acha, Celso? Você acha que o corintiano aceitaria o Rogério Ceni como técnico do Corinthians? Um bom tempo para o nosso Mesa Redonda domingo, não é? Domingo, é o tempo. Se eu fosse o Andrés, Flávio Sanches. Eu acho que seria um erro. Acho que o Rogério Ceni não aceitaria, o Corinthians não contrataria. E o Chico Lang? O Chico Lang como técnico? Surtaria. E o Vampeta? Não, também não. Mas quem poderia ser, então, na sua opinião, rapidinho? Abel Braga. Ué? Gente, é mais no mesmo. Você citou o Filipão. O Filipão consertou o Palmeiras. Quem passou antes do Filipão? Roger Machado. Vou dar uma segunda opção para o Corinthians. O Cuca, que foi campeão. Segunda opção para o Corinthians. Fernando Diniz. Aí sim.
Aí eu quero ver a coisa legal. Ele fez um belo trabalho lá no Atlético, né? E deixa o cara trabalhar. Não, ele foi mal no outro time. Que foi mal. O trabalho dele. Ele começou maravilhosamente bem. Eu defendi, mas depois só perdeu. O trabalho do Fernando é um trabalho que demanda tempo, paciência e respaldo. Que é o caso do que o Roger estava fazendo no Palmeiras, que foi podado. Então, mas você já reparou que eu não quero, eu quero agito. Você quer causar. Ó, não, mas eu vou te falar uma coisa, eu vou resgatar, o Flávio vai lembrar disso. Oswaldo Alvarez. Achei que era Oswaldo Ele deu certo em qual time, o Vadão? No Mujimirim. Ele passou 6 meses treinando o time. Aí, o que surgiu o Mujimirim como um verdadeiro carrossel caipira, detonando tudo. Porque teve tempo de trabalho. Depois, bom, Celso, ele não deu certo em mais nenhum lugar. Eu acho que o Fernando Diniz... Porque não dava um tempo de trabalhar. Fernando Diniz, ele não deveria mais trabalhar aqui. Acho que o nível dele está muito acima. Sinceramente, acho mesmo. Acho que ele deveria pensar em trabalhar. Já falei isso para ele. Trabalhar no time europeu, começar no time menor. E o Rogério faria a mesma coisa. Acho que o Rogério vir para São Paulo aqui de volta, eu não faria isso. O Fernando... Acho que deveria, eu colocaria Luxemburgo no timão. O Fernando Diniz, vou só te falar uma coisa. Fala. Dá pelo menos 4 meses para ele só treinar o time. Pega Campeonato Paulista... Rebaixa o time e treina 4 ou 5 meses. Você é muito pragmática. Eu sou. Então, não. Trabalho bom é trabalho de médio e longo prazo. O resultado, ele surge com paciência e com dedicação. Tudo feito às pressas, dá errado. O Corinthians vai ter 4 ou 5 meses só para ficar treinando? Criatura, deixa eu só falar. Não, tô vendo no dia a dia. Deixa eu só falar. No caso em tela. Então vamos lá. Deixa eu tentar desenhar isso. Desenha. Campeonato Paulista. Quantos campeonatos paulistas o Corinthians tem? É o maior vencedor. Põe a garotada para jogar e o time principal vai treinando. Treinando, amistosos, fazendo tal. Quando chega o Campeonato Brasileiro, que é o que interessa, em maio, esse time que treinou esse período todo, entra com força máxima. Campeonato Paulista, ou pode jogar um jogo ou outro do Copa do Brasil. Esse time do Corinthians de hoje, que está aí, esse elenco, você acha que se treinar 4 meses chega a bala no Brasileirão, na Copa do Brasil? Lembra do Audax, que chegou à final do Campeonato Brasileiro, do Paulista? Quem tinha lá? Fernando Diniz. E os jogadores estavam lá, algum clube teria contratado antes? Não. Depois, né? Então você retira o Corinthians do Paulistão, deixa ele só no outro campeonato. Só que o Fernando Diniz fazendo um trabalho para, de repente, formar um time que jogue bonito, que jogue para frente. Daquele Audax foi um jogador nota 6 com o Tietê. No máximo. É isso. O máximo que sobrou, nada além disso. O Camacho acabou não se firmando. O Irã, não era Irã, isso que me fugiu. Yuri. Chileno, você tá aí? Eu ia até perguntar se você estava aí, que eu não estava te escutando. E olha, a rodada agitou a briga contra o rebaixamento e também por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Bahia e Vasco conseguiram vitórias fundamentais na luta pela permanência na Série A. Já o Grêmio bateu o Galo fora de casa e ameaça o São Paulo no G4. Vamos. Na Arena Independência, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro pela diferença mínima. Jeromel marcou o único gol da partida e garantiu os 3 pontos ao time gaúcho. 1-0 também foi o placar da vitória do Vasco sobre o Fluminense no clássico carioca da rodada. Maxi Lopes, de pênalti, fez o gol solitário do confronto. Por falar em clássico, o Cruzeiro se saiu melhor no clássico de Minas Gerais diante do América. Arrascaeta e Thiago Neves abriram 2-0 para o Cruzeiro, enquanto Rafael Moura descontou para o América. 2-1 para a equipe celeste e foi só. No duelo dos até então último colocados, o Paraná bem que saiu na frente do Vitória com Alex Santana. Só que Léo Ceará, a 10 minutinhos do fim, deixou tudo igual, 1-1. Na Fonte Nova, o Bahia levou a melhor contra a Chapecoense. Elber fez o gol do jogo e colocou o time da Boa Terra na 11ª posição, 1 acima do Corinthians. No Beira-Rio, gol só no segundo tempo para Internacional e Atlético Paranaense. Camacho abriu o placar para o Furacão. Aos 36 minutos, o zagueirão Rodrigo Moledo deixou tudo igual e aí começou a pressão do Colorado. Nos acréscimos, o árbitro deu um pênalti pra lá de polêmico de Márcio Azevedo em Rossi. D'Alessandro bateu bem e garantiu a vitória do Inter por 2-1. A equipe gaúcha assumiu a vice-liderança 5 pontos atrás do Palmeiras.
A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ser encerrada logo mais às 8 da noite com o duelo entre Sport e Ceará na Ilha do Retiro. Vamos ver como ficou então a tabela de classificação até agora. Põe aí, Chilene e Rogerinho. O Palmeiras aumentou a vantagem na liderança e soma 66 pontos. 5 a mais que o Inter, que subiu para a segunda posição. Na sequência, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro fechando o G6. O Santos está em 7º, com Cruzeiro e Atlético Paranaense logo atrás. Em 10º, Fluminense. Virando a página, temos Bahia, Corinthians, Vasco, Botafogo, Ceará e Vitória ameaçados pela degola, com América, Chapecoense, Sport e Paraná na zona de rebaixamento. Mais uma vez, a arbitragem roubou a cena nessa rodada do Brasileirão. Além do Corinthians, o Atlético Paranaense também alega ter sido prejudicado no confronto contra o Inter. E com o apito na berlinda, Vinícius Rodrigues foi às ruas ouvir a voz do povo sobre mais essa polêmica. É isso aí, galera! Tá bonito de ver! Internacional, que interpretação impecável! Desse jeito você pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Que isso, Belo? Estão treinando pra querer me prejudicar no campeonato, Belo? Não, Palmeiras, é que você não tá precisando dessas aulas e nós precisamos dar emoção no campeonato, não é? Bom, vamos lá, gente. Vamos pra aula de caidinha na área. Caiu e eu marco pênalti. Fique de olho no apito. O jogo é na raça, uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe bater igual a você, não pode me contar. E agora, aqui na Avenida Paulista, vamos saber do povo brasileiro se a arbitragem de fato tem interferido nos resultados do futebol brasileiro. Bora lá, vamos lá, vamos lá. Acho que sim, acho que principalmente na Copa do Brasil, com o VAR, né? O VAR tá vindo aí, ao invés de ajudar, na minha opinião, tá vindo para atrapalhar ainda mais. São erros capitais que acabam prejudicando as equipes. Mas você não acha que chega a ser um pouco injusto com os árbitros? Porque com tantas câmeras no campo, o cara tem só os dois olhos pra ver, é complicado, né? Mas futuramente os caras vão perder a profissão, vai ter só câmera focando. Só robô, né? É, robô apitando, porque, poxa... É, robô, porque roubando eles já estão, né? É verdade. Bom, aí eu não sei. Essa piada foi boa, hein? Essa foi boa. Ou você acha que a arbitragem erra pra todos os times de maneira igual, ou tem algum time que é beneficiado ou prejudicado? Beneficiado, acho que não. Acho que não tem nenhum árbitro que vai intencionado a errar pra time A ou time B. Acho que de uma maneira geral tá acabando prejudicando todos, mas má vontade, creio que não. Eu acho que os árbitros têm que ser treinados também para não sofrer tanta pressão da tecnologia na hora de tomar uma decisão. E eu também acho que a decisão final tem que ser do árbitro. Tem que sair um ranking esses dias aí sobre os times mais prejudicados e os mais ajudados. Eu diria que o mais prejudicado eu não sei não, mas o mais favorecido é o Corinthians com certeza. Pênalti pro Corinthians. Caiu em Itaquera, o juiz opera. O jogo é na raça, uma luta se ganha no grito. Mandou bem no apito, hein, Vini? Ó, e nós já temos a primeira equipe promovida para a Série A de 2019. 2 semanas após comemorar o centenário, nesse final de semana, o Fortaleza festejou o acesso antecipado para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E quem é o técnico do Fortaleza? O futuro técnico do Corinthians, Rogério Ceni. Pois é, o time agora comandado por Rogério Ceni já está programando a próxima festa para o dia 24 de novembro. 24 de novembro é um sábado, quando pretende celebrar a conquista do título da Série B. A cara de felicidade do Rogério Ceni não nega. O primeiro grande objetivo comandando a equipe do Fortaleza foi conquistado nesse final de semana com acesso antecipado à Série A. O jogo contra o Atlético Goianiense foi fora de casa, mas a quilômetros dali, na capital cearense, a torcida se reuniu nos arredores do Castelão para comemorar o que, de certa forma, já era esperado. Gustavo e Bruno Melo fizeram os gols da vitória por 2-1, que garantiram o passaporte do Leão à primeira divisão. E em cada gol, olha a festa dos torcedores.
Mas a missão de Rogério Ceni ainda não acabou. Faltam 4 jogos para que o segundo grande objetivo seja conquistado, o título da Série B. E para quem não acreditou nele, tá aí o professor Rogério mostrando que entende do negócio. Eu fico feliz, porque eu sei do tamanho dessa torcida, do desejo desses caras, desses jogadores. Eu só espero que eles não parem por aqui, que eles continuem mais 4 rodadas firme. E aí sim, a hora que a gente conseguir, Deus queira, esse título, aí é hora de descansar. Até lá, é hora de se concentrar no trabalho. Foi um trabalho muito amplo do Rogério. O Fortaleza não tinha estrutura, ele ajudou, inclusive no sistema de reforma, não pegou para reformar, mas orientou, baseado no que ele via aqui no São Paulo, uma coisa mais modesta e tal, mas fez um trabalho de conscientização, de força do time, e ele não tem grandes jogadores. Gustavo passou aqui pelo Corinthians, né? Mas ele criou, ele tem uma mentalidade diferente, muito baseado no que fazia Juan Carlos Osório, que fez com que ele pensasse em ser treinador, tem uma cabeça diferente. E não sei se essa cabeça diferente será bem utilizada nos grandes times do Brasil, porque tem o resultadismo, né? Por isso que eu falo, o Rogério é um cara que tem perfil para começar a se impor como técnico no exterior, que a gente tem essa falta, não tem técnico. Mas, Flávio, eu acho que também ele precisa, assim, de bagagem. É isso que eu ia falar, eu acho que também precisa de bagagem. Porque ele já começou no São Paulo. Ele começou no São Paulo, fez um trabalho ok, razoável. Agora, subiu com Fortaleza, se fosse o Rogério, se fosse o Rogério, continuaria no Fortaleza. Mas o problema é que continuaria fazendo um trabalho. O Fortaleza, sim, mas aí que vem vai brigar para não cair. Mas tudo bem, mas se o trabalho é bom, não vai cair. Ah, mas é diferente lá. Aí é o exemplo do Fernando Diniz, ele não botou o Audax no final do campeonato. Mas lá também tem resultadismo. E o ponto é esse, a pessoa se ele depois é demitido do Fortaleza, porque a cabeça é pequena, tá tudo bem assim. Aí o que eu penso? É claro que o Rogério, ou qualquer técnico brasileiro, não vai sair daqui para treinar o Real Madrid. Até porque as experiências no Chelsea e no Real Madrid foram trágicas. Vai para um time menor. O Simeone começou, pegou time pequeno, depois foi pro Cagliari, até chegar no Atlético de Madrid. Então, o Rogério tem que começar assim também. Mas lá, entendeu? Lá, pegou o time da Série B de Portugal. 2 anos no Real Madrid. Série B de Portugal. Mas sabe uma coisa que ele tem que aprender também, que eu acho, com toda a humildade que todos nós temos aqui para a lidar com o ser humano, que é uma coisa que nós temos que aprender também sempre a lidar com o ser humano. E ele, para gerenciar grupos, essa questão de gestão de conflitos, de como lidar com a autoestima do jogador e tudo mais. E isso faltou um pouco no São Paulo. Talvez esse tato. Eles não deram a ele tempo. E lá no Fortaleza, ele chegou a perder quase o time inteiro, os principais jogadores, e remodelou o time inteiro. Parece que ele até comprou chuteira para jogador. Mas lá ele tinha o respaldo, porque era um time humilde e tal. Chega aqui, vão querer cobrar resultado. 3 jogos, espera, o cara vai sair. E aí vai começar a ser colocado em dúvida de novo. Sei lá se vale a pena. A 15ª edição do Troféu Mesa Redonda está chegando e a votação para a escolha dos melhores do Campeonato Brasileiro segue aberta a todo vapor. Já votou, Celso? Ah, Celso, votou ou não votou? Votou nada, eu conheço você. Você que está acompanhando o nosso programa, você pode entrar no troféumesarredonda.com.br e selecionar os 11 melhores dessa edição. É só entrar lá no site, dê sua participação. Flávio, você já votou? Eu ainda não votei, eu espero até o último momento. E o mais legal disso tudo é que nós teremos uma festa linda, maravilhosa. E, como sempre, agradecendo a querida Lux Color, essa empresa maravilhosa que ajuda a colorir ainda mais a noite maravilhosa do Troféu Mesa Redonda. Muito bem, final de semana agitado no Velho Continente. Tivemos Vinícius Júnior saindo do banco para mudar a história do jogo em favor do Real Madrid. O Paris Saint-Germain batendo recorde de vitórias e brasileiros fazendo bonito na terra da rainha. Vinícius Júnior, aos 18 anos, já é veterano se comparado ao destaque do futebol sul-americano deste último final de semana. Olímpia e Cerro Porteño fizeram ontem o maior clássico do futebol paraguaio e quem abriu o placar foi o Cerro, com Fernando Avelar, que tem apenas 14 anos de idade. É isso mesmo que você ouviu, o menino só tem 14 anos de idade e já está no time titular da equipe profissional de um dos mais importantes clubes do continente. Aliás, esse foi apenas o segundo jogo de Avelar entre os titulares do Cerro Porteño. Que estrela, hein? Vamos ficar de olho nessa joia, né, Flávio? Hoje aconteceu um negócio sensacional. O Celso Michele, o jornal AS do Paraguai, ligou para fazer uma entrevista com ele. Aí o pai atendeu e falou, não dá porque ele está dormindo, que ele tem que ir na escola à tarde. Oh, não que é sensacional, bonitinho! Agora, precisa tomar cuidado para não estragar o garoto. Pois é. Porque ele é um prodígio. Certo, Celso? Eu acho também. Olha o gol, a tranquilidade. A gente está falando de um clássico.
num clássico da envergadura de um Corinthians e Palmeiras, de um Fla-Flu, de um Barcelona e Real, pô, Olímpia e Cerro. 14 anos entre o menino. Vocês acham que tem estrutura para já jogar num time profissional? Ou vocês acham que talvez fosse melhor esperar e ter o momento certo? A estrutura, eu acho que se cria. Ele é muito, ele é muito prodígio, mas é muito perigoso. Se não tomar cuidado, perde o garoto. Você não pode, você não pode transformá-lo só, não pode esquecer que ele é um adolescente. Eu gostaria muito, é pré-adolescente, gostaria muito de estar na escola dele hoje, quando ele chegou. Falando em futebol sul-americano, acabou aí se confirmando o que a grande maioria já imaginava. A final da Libertadores vai ser mesmo entre River Plate e Boca Juniors. O Tribunal Disciplinar da Conmebol decidiu manter o River Plate na grande decisão do torneio continental, negando o pedido do Grêmio de reverter a vitória dos argentinos em Porto Alegre por conta da interferência do técnico Marcelo Gallardo, que estava suspenso. A única punição imposta foi uma nova suspensão de Gallardo, que não poderá comandar a equipe nos 2 jogos contra o Boca Juniors. Mas aí ele bota um boné, vai disfarçado e consegue, né? E aí vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. A gente tem muito gremista me xingou, reclamou. É demais pedir anulação do jogo. Não. Isso é coisa de gente séria. Mete multa, suspende, tira o River do ano que vem, mas eu acho que o resultado do campo não pode ser violentado. Não é coisa de gente séria. Tapetão não. Resultado de campo é resultado de campo. Dá uma multa pra ele. Multa! Tira o River do próximo campeonato, faz o que quiser. Esse campeonato, o River se classificou dentro de campo, tirando o Grêmio, e o técnico desceu para dar a instrução. Como se isso tivesse feito uma grande diferença para mudar o jogo, sabe? Tapetão é uma coisa nojenta, eu não gosto. Também acho nojento. Você perdeu? Você quer rever alguma matéria, algum comentário do Gazeta Esportiva? Quer participar do programa? Redes sociais, Facebook /Gazeta Esportiva, Twitter @Gazeta Esportiva, Instagram também é @Gazeta Esportiva e o nosso YouTube é /Gazeta Esportiva. E hoje nós temos o programa Show de Bola lá ao vivo no site gazetesportiva.com. Só entrar no site às 8h30 da noite com os nossos queridos Osmar Garrafa e Alexandre Silvestre. É um programa que você dá muita risada, gente. Muita risada. O Silvestre apronta cada uma. Outro dia ele recebeu um telefonema. Não vou nem contar, vai, deixa quieto. Assiste o Show de Bola, sempre fortes emoções. Você pode ver pelo site gazetesportiva.com, ao vivo pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Participações pela hashtag, vai, chileno, põe no ar, chileno, põe no ar, eu sou rapidinha, chileno. O Antônio Queiroz, Aguirre poderia ser mais ousado e deixar de ser tão covarde, está cavando sua cova. Assina embaixo. Val Melo, boa noite, assisto vocês todos os dias, parabéns pelo programa. Palmeiras ainda não é campeão, pés no chão, porém as chances são grandes. Vamos, Verdão, Val de Cotia, assino embaixo também, Val, muito bom. Thiago Soares, Michele, é Michele, com E. Seremos campeões daqui a 2 jogos contra o Fluminense, anota aí. Beleza. Hélio, acho que muita coisa pode acontecer ainda. Quem monta um super time e vive sendo eliminado não tem muita credibilidade. Nossa, Hélio. Juliana, nativo. Vanderlei precisa de um banco para refletir sobre os gols que ele vem tomando. Santista com orgulho. Beijo, Ju, para você. Muito obrigada. No começo do programa a gente perguntou se o Palmeiras já pode ser considerado campeão brasileiro. O que você acha? O povo diz que 56% que sim, o Palmeiras já pode ser considerado. Uma mão na taça. 94% foi o pessoal do Palmeiras, que eles são cabreiros, né? Eles só comemoram no último minuto. Eu acho que tem que ir com muita calma. Tem que ir com muita calma. Janela. Não, mas não sou palmeirense, eu torço pro Juventus, mas vai com calma. Não canta a vitória antes, já era. O palmeirense não acha, ele fica desesperado. A gente fica por aqui, encerramos o Gazeta Esportiva homenageando que... é o Garfunkel, né? Eu conheço o Art Garfunkel, da dupla Simon and Garfunkel, músicas lindas. Ele completa hoje 77 aninhos. Beijo, Flávio. Tchau, gente. Abraço. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau, seu Eduardo.